Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para mais uma segunda-feira com você bem informado. Eu sou o Eduardo E eu sou o Pedro. e estamos aqui, eu e Pedrão, começando mais uma semana ao lado da nossa audiência querida e fiel. Pessoal, grande prazer estar aqui com vocês hoje e vamos para mais uma segunda-feira. Hoje é dia 6 de julho de 2026. Vamos lá, Edu. Mais uma semana começando, mas eu queria ouvir qual que é a prioridade da semana de vocês. A minha prioridade é realmente priorizar as tarefas mais importantes, porque eu sempre quero fazer tudo ao mesmo tempo e no fim eu acabo não resolvendo nada. Sei bem como é isso, tá, Pedrão? Pra te ajudar, vou deixar uma dica, hein? Pega um Nescafé Pro Energy, essa bebidinha aqui, 15 gramas de proteína, 100 miligramas de cafeína, te dá mais energia, foco, pra você fazer tudo aquilo que realmente precisa ser feito ao longo da sua semana. Então já vamos começar aqui a segunda muito bem de Nescafé Pro Energy em mãos. E agora sim, vamos de cardápio, Pedrão, para as principais notícias do dia. Uma segunda-feira aí um pouco amarga, né, por conta da nossa derrota, infelizmente. A gente fala mais sobre isso ao longo do episódio. Mas vamos lá. Na primeira matéria, em Mundo, um tour pelas principais manchetes do dia, mundo afora. Em Brasil, as estatais têm o pior rombo da história. Você sabe quais são os portais de notícia mais acessados do planeta? Tem muita gente apostando errado nas bets. E como quinta história, o acordo pré-nupcial mais tenebroso da história. E lembrando que no final teremos a dose de sabedoria da semana, mas antes uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Uma curiosidade sobre a Copa, Pedrão. Você sabia que Nova York e Miami foram as cidades com o maior número de torcedores brasileiros? Pior que faz sentido, Edu. Ambas contam com comunidades gigantes de brasileiros que já vivem por lá. E deu pra ver bem naquele vídeo viral da torcida parando a Times Square, né? Exato. E se você tem parentes que moram ou trabalham nesses lugares, vale muito indicar a Remessa Online. Com certeza, ela é a ponte financeira ideal entre os dois países para enviar ou receber dinheiro com agilidade, taxas mais justas e suporte humanizado em português. Para simular o seu envio, é só acessar remessaonline.com.br ou clicar no link aqui na descrição. Vamos lá, pessoal, para abrir o tour de mundo aqui, começando com a manchete do dia, não poderia ser diferente, Brasil fora da Copa do Mundo. Bruno Guimarães perde o pênalti no primeiro tempo, inacreditável, né, o Vini não ter batido. Endrick desperdiça um gol cara a cara com o goleiro depois de um passe açucarado do Vini Júnior. E o Haaland do lado de lá, simplesmente quando recebeu a bola, fez o gol, né, o cara não perde, 2 dele, Brasil eliminado. Essa foi a pior campanha do Brasil na história de uma Copa do Mundo, sendo eliminado nas oitavas. O Neymar fez ali o último gol de pênalti, né? Mas não foi suficiente. 2-1, Brasil volta para casa e uma sensação muito ruim entre nós brasileiros. Essa é a primeira manchete para abrir o episódio. Desculpa esse ânimo tão fraco, mas é porque pegou aqui, a gente tá bem chateado. Mas tudo bem, Pedrão, seguimos, né? Vida que segue, vamos nessa. Seguimos, Edu. Enquanto isso, a guerra continuou no leste europeu. Durante o final de semana, a Ucrânia realizou ataques contra São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. Um porto local e um terminal de petróleo foram atingidos. Nesse sábado, os Estados Unidos celebraram os 250 anos da independência, com Trump no centro do evento em Washington. O dia ainda foi marcado por calor extremo e um forte esquema de segurança. No Oriente Médio, 3 filhos de Ali Khamenei participaram do funeral público do ex-líder supremo do Irã, morto em ataques dos Estados Unidos e de Israel. O sucessor do Ayatollah, Mojtaba Khamenei, seguiu sem realizar aparições no país. O governo britânico abriu uma consulta pública para obrigar plataformas como YouTube e TikTok a dar mais destaque a emissoras tradicionais, em vez de criadores de conteúdo. E na Fórmula 1, após superar Lewis Hamilton no sábado, um problema no carro tirou Kimi Antonelli da liderança da Fórmula 1, terminando em 16º lugar. Quem levou a corrida foi Charles Leclerc, conquistando sua 9ª vitória na carreira e a sua primeira em Silverstone. Feita a nossa primeira história, né, o Tour de Mundo, agora vamos falar de Brasil.
As empresas públicas brasileiras estão no pior desempenho fiscal da história. Estatais monitoradas pelo Banco Central fecharam os 5 primeiros meses de 2026 no vermelho, com um déficit de 7,4 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, esse valor, nos primeiros 5 meses, já supera todo o prejuízo acumulado em 2025, que foi de quase 6 bilhões de reais, e ele é também o dobro do registrado no mesmo intervalo do ano passado. E parte deste rombo está ligada aos Correios. A estatal tomou um empréstimo bancário de 10 bilhões de reais para cobrir o seu buraco financeiro. Esse valor responde por 78% de todo o saldo devedor das operações de crédito garantidas pela União. O rombo das estatais reflete um problema maior, que é o peso crescente dos juros. É reflexo disso. Só no mês de maio, o setor público pagou mais de 107 bilhões de reais em juros. E no acumulado de 12 meses, essa conta já soma 1,11 trilhão de reais, o que equivale a 8,48% do nosso PIB. Olhando por dentro dos números, as estatais federais concentram a maior parte do problema, com um déficit de 5,9 bilhões de reais. As estaduais somam 1,5 bilhão negativos no período, enquanto as municipais são as únicas no azul, com um superávit de 95 milhões de reais. O Banco Central não inclui a Petrobras nem estatais financeiras, né? Então, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, essas empresas não entram no cálculo. A justificativa é que elas seguem regras semelhantes com as companhias privadas de capital aberto. Portanto, o Banco Central não inclui. Agora, Pedrão, vamos para a terceira história do episódio. O tradicional ranking dos maiores sites de notícia do mundo foi divulgado e, por mais incrível que pareça, um site brasileiro ficou entre os 3 mais acessados do planeta. É isso mesmo, dos sites que tem mais acesso no mundo todo, um deles é brasileiro, né? Em português. Você arrisca dizer qual que é esse site, Pedrão? Eu acredito que seja Globo, né? É isso, cara, globo.com. E com mais acessos até que o New York Times. O portal da família Marinho obteve quase 780 milhões de acessos ao longo de um mês, segundo dados mais recentes em termos de número de acessos. O Globo.com ficou em terceiro lugar dentre os 50 sites de notícia mais visitados do mundo, tá? Impressionante. Só tá atrás de BBC e Yahoo Japão. E Globo.com tá na frente de Wall Street Journal, CNN e The Guardian, que também são outros portais gigantescos, né? Mas no geral, esse cenário não é tão bom, porque 37 dos 50 maiores sites de notícia do mundo perderam audiência no último ano, com uma redução média de 10%. Apenas um dos portais viu seu número de acessos subir frente ao ano passado. Na prática, nenhum dos portais está ganhando leitores, né? Já quem sobe no ranking é só quem afunda mais devagar, a gente pode dizer dessa maneira. A Globo teve queda de 5%, igual ao New York Times, só que partindo de uma base maior, né? Então, esse 5% corresponde a um volume maior de pessoas. CNN caiu 23% e Fox caiu 10%. E o motivo para isso é menos pelo interesse e mais pela maneira como as pessoas estão buscando. Se antes o Google direcionava para os sites, agora o Gemini condensa os fatos e entrega o resumo. Se a gente pensa que a cada visita o portal ganha dinheiro com os anúncios que aparecem, né? O portal vende a atenção dos visitantes. Quando a gente fala de uma queda de 10%, a gente pode estar falando aí de algumas centenas de milhões de dólares que cada um desses portais perdem de receita quando tem uma queda assim no volume geral de impressões dentro dos portais. Pedrão, vamos agora de negócios como nossa quarta história do episódio. Uma investigação recente descobriu um esquema por trás de uma das maiores casas de apostas do mundo, a 1xBet. Foi descoberto que a plataforma estava transmitindo mais de 1.000 partidas fabricadas por dia. Isto mesmo, são jogos sintéticos que a própria plataforma criava. Basicamente, funcionava como uma linha de produção de jogos, onde equipes de 2 a 5 jogadores disputam partidas curtas de até 12 minutos. No final do jogo,
jogo, eles trocam de camisa para começar outro jogo em uma quadra vizinha, que é separada por uma cortina. Esse era o esquema da 1xBet. E por ano, isso resulta em quase 500 mil de partidas só na modalidade futebol curto, que eram assistidas por cerca de 5 milhões de espectadores por mês. 500 mil de partidas assistidas por 5 milhões de espectadores. Era uma farm de jogos de futebol elegíveis para estarem dentro da plataforma para a galera apostar dinheiro. Então, a função real desses jogos curtos é funcionar como uma porta de entrada para manter o usuário na plataforma até ele migrar para o cassino online, que é onde realmente a plataforma ganha grana em cima desse cara. E um ponto importante é que quando uma empresa relevante de um setor é acusada de algo ilícito, o mercado costuma questionar se a prática é corriqueira em outros grandes players. Somente durante a Copa do Mundo, a estimativa é de que as casas de apostas ao redor do nosso planeta movimentem mais de 50 bilhões de dólares. Para vocês verem o tanto que a galera tá colocando dinheiro nisso. E dando uma referência aqui, esse valor é metade do que o ano passado todo conseguiu gerar. Edu, encerramos a nossa quarta história e vamos para a última. Taylor Swift e Travis Kelce se casaram no Madison Square Garden, com Adam Sandler como celebrante e cercados por uma lista de convidados que parecia um tapete vermelho do Grammy. Isso aconteceu no final de semana. Foi um assunto relevante, talvez um pouco ofuscado pela Copa do Mundo, que também está acontecendo simultaneamente, né? Mas existem algumas informações aqui legais que a gente pode trazer para vocês sobre o que aconteceu nesse casamento. Depois que Taylor disse sim, o que está movimentando a imprensa americana é outra coisa, o acordo pré-nupcial. Segundo relatos de advogados, o contrato prevê desde cláusulas para proteger a diferença de patrimônio dos dois, já que a cantora tem quase 20 vezes mais patrimônio do que o atleta, e até penalidades por traição. Só para vocês terem noção, a diferença do patrimônio, Travis Kelce tem cerca de 90 milhões de dólares, já Taylor tem 2 bilhões de dólares. Além da cláusula mais comum de partilha de bens em caso de divórcio e de como ficaria a situação financeira de eventuais filhos do casal, o que mais ganhou repercussão nos últimos dias foi essa cláusula aí atrelada em casos de traição. Que inclusive tem um nome específico para isso, Bad Boy Clause. Ao que tudo indica, se um dos dois trair, quem traiu paga um valor fixo, puramente para desestimular a traição antes mesmo dela acontecer. Cláusulas assim já existem há bastante tempo em contratos de alto patrimônio, né, entre pessoas muito ricas. Só que geralmente com multas na casa de 50 mil a 100 mil dólares. Isso é o que é mais comum aparecer. Agora escuta quanto que é o suposto valor para a cláusula da Taylor. No caso do casal do ano, o suposto valor gira em torno de 20 milhões de dólares. É isso mesmo. Uau. Ou seja, se um dos dois trair, tem que pagar pelo menos 20 milhões. Pelo menos 20 milha. É o que o mercado coloca aí de estimativa, né? O que a galera tá falando. Inacreditável. E se a gente ver a proporção, isso seria bem mais desfavorável para Travis Kelce, já que seu patrimônio é bem menor que da Taylor. Há quem diga que esse contrato também coloca o direito de Taylor de escrever música sobre o relacionamento no futuro. Então isso não é confirmado, mas saiu assim, que ela teria esse direito de usar a história dela com o Travis para escrever músicas lá na frente. Isso é outra curiosidade. Nada disso foi confirmado oficialmente pelo casal, e o que existe são relatos de advogados de família ouvidos pela imprensa americana. E assim encerramos as nossas 5 histórias do dia desta segunda-feira. Muito bom, Pedrão. Agora, galera, vamos de palavrinha dos patrocinadores. Aí o Zambo vai entrar aqui para fazer o tempo de Copa, né? Dar um deep dive aí em tudo que aconteceu envolvendo o Brasil, Inglaterra, México, o que vem pela frente aí na Copa. E depois a gente retoma aqui para trazer a frase da semana. Pedrão, você sabia que mesmo o carro elétrico mais moderno do mundo pode te deixar a pé se uma das baterias dele falhar? Pois é, Edu. Os eletrificados dependem de 2 baterias. A de tração, que é aquela gigante que move as rodas, e a de segurança. Ambas são vitais, porque sem essa segunda bateria, o carro simplesmente não liga. Nos carros elétricos, é ela que alimenta os painéis, os sistemas de segurança e também dá o comando para acordar o motor principal, né? Já nos carros
carros híbridos, ela faz tudo isso e ainda cuida da partida, aguentando o liga-desliga do trânsito. E além das baterias que a Moura já tem para veículos elétricos, eles lançaram o modelo MA50ED, com a avançadíssima tecnologia AGM, feita sob medida para esses carros. É qualidade original de montadora para o seu híbrido ou elétrico. E você pode conhecer o portfólio de eletrificação das baterias Moura em moura.com.br. O sonho do Hexa está adiado. Fazia muito tempo que a gente não começava uma segunda-feira tão triste. Tudo por conta da eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira para nas oitavas de final, uma das piores campanhas de toda a história. Essa é a pior campanha desde 1990 que a gente não cai nas oitavas de final. Bom, falar um pouco da partida, todo mundo viu, mas a Noruega veio jogar de uma maneira completamente diferente do Japão. Enquanto os japoneses ficaram recuados, deram a bola para o Brasil atacar, fizeram um gol no erro de passe do Danilo e se fecharam no segundo tempo, principalmente acabaram tomando a virada. A Noruega não, a Noruega desde o primeiro segundo jogou para frente, fez um gol logo no início da partida, estava impedido, o Brasil começou a gostar mais do jogo, teve boas chances. Tem o pênalti, que é o grande ponto do jogo, o grande ponto de discussão. Bom, a pergunta de hoje é: por que o Vini não bateu o pênalti? E aqui um ponto curioso. Em 2022 a gente é eliminado na Copa do Mundo nos pênaltis e a grande discussão daquele dia era por que o Neymar não bateu o pênalti, não foi o primeiro. Bom, dessa vez num contexto diferente, mas a discussão também é o cobrador de pênaltis da seleção. Muita gente questionando que tinha que ser o Vini, o grande jogador da seleção, é quem tem que bater o pênalti em momentos decisivos, mas ele não bateu por uma escolha de Carlo Ancelotti. Segundo o treinador brasileiro, eles listaram os principais cobradores, e aí, de acordo com ele, seria o Rafinha, que estava lesionado, estava no banco, né? Mas estava voltando de lesão, Neymar e depois Igor Thiago. Os três não estavam em campo naquele momento, estavam no banco de reservas. E aí o próximo na lista seria o Bruno Guimarães. Só que tem um fato curioso. Na carreira inteira do Bruno Guimarães, o meia só bateu 3 pênaltis em tempo normal. Converteu os 3, mas convenhamos, é uma amostragem muito pequena para um jogador que vinha jogando muito bem a Copa do Mundo, é verdade. Mas aquele momento decisivo, a gente sabe, precisa das estrelas. Bruno Guimarães não bateu bem. O goleiro da Noruega defendeu. Goleiro da Noruega, esse que fez grandes defesas. O Brasil teve boas chances, é verdade, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas não conseguia fazer o gol. Faltava aquele detalhe final para a bola entrar e abrir o placar. O Brasil teve mais chances, é verdade, chutou mais ao gol, mas a Noruega controlou 66% da posse de bola. Então 2/3 do jogo foi a Noruega com a bola, ditando o ritmo, e o Brasil, é claro, jogando no contra-ataque, tendo as suas chances de fazer o gol, mas não fazendo. E aí é Copa do Mundo, né? Quem não faz, toma. O Haaland estava apagado o jogo inteiro por 80 minutos, ele ficou lá encaixotado entre o Magalhães e o Marquinhos, não estava conseguindo nada. Só que jogador grande só precisa de uma bola. Cruzamento do nosso lado direito, Haaland vai lá, aproveita uma falha do Magalhães, faz 1-0. Minutos depois, recebe uma bola com muito espaço, chuta no gol, também indefensável para o Alisson, 2-0 para a Noruega. O Brasil até descontou no praticamente último lance do jogo, pênalti em cima do Casemiro, muito bem marcado, o Neymar foi lá, converteu. Mas a verdade é que o Brasil está eliminado da Copa do Mundo. E um fato curioso, né? De novo, na primeira oportunidade que a gente enfrenta um europeu no mata-mata, a gente cai. A seleção brasileira não vence um europeu em mata-mata de Copa desde 2002, desde a final contra a Alemanha. E a gente sabe muito bem que as seleções europeias são as principais. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Que quando a gente chega para enfrentar uma boa seleção, a gente não consegue vencer. A Noruega é um bom time, mas até, convenhamos, passa longe de ser uma forte candidata ao título, diferente de Espanha, Portugal, Inglaterra e a própria França. Bom, o sonho acabou, fica para 2030 e a gente vai ficar pelo menos 28 anos sem conquistar um Mundial. Bom,
Noruega classificada vai enfrentar nas quartas a Inglaterra, que protagonizou um feito histórico ontem. Vitória por 3-2 na Cidade do México, vencendo a primeira vez, e olha o dado curioso, a primeira vez que o México perde em Copas do Mundo no Estádio Azteca, e a terceira vez na história que o México perde no seu principal estádio, contando todos os jogos. Essa é uma estatística muito relevante, né? Levando em conta que é o principal estádio do país, o México conseguiu um feito histórico, suportou a pressão da torcida, suportou a pressão de jogar pela grande parte do segundo tempo com um jogador a menos, foi lá, vitória por 3-2, com mais um show de Jude Bellingham, marcando 2 gols, e de Harry Kane, que deixou o dele de pênalti também. Bom, vamos à agenda do dia de hoje. A Copa acaba para o Brasil, mas ela ainda continua com os principais jogos de mata-mata. Hoje, às 4 da tarde, a gente tem um grande jogo. Sem dúvida nenhuma, o melhor jogo dessa fase de oitavas de final. E, com certeza, um dos principais de toda a Copa. Portugal e Espanha se enfrentam às 4 da tarde. Cristiano Ronaldo pode ser o último jogo dele, ou ele pode continuar e eliminar a jovem seleção da Espanha, que tem Lamine Yamal como seu grande comandante. E aí, para fechar o dia, às 9 da noite, os Estados Unidos encaram a Bélgica em Seattle. E é isso, pessoal. Mais uma vez, ficamos no caminho. A gente vai ter que mudar muita coisa para voltar a conquistar o mundo. E eu quero saber de vocês. Deixa nos comentários o que faltou para a gente se classificar. E se você quiser colocar um culpado ou os culpados para não classificação contra a Noruega, também comenta aqui. Pessoal, vamos lá. Zambo, obrigado pela participação, pelas informações. Chegou a hora da frase da semana, dose de sabedoria. Cara, eu vou trazer pra galera a frase que está na bio do Instagram do Haaland, tá? Haaland simplesmente é algo inacreditável, né? Um extraterrestre. Então, ele colocou uma frase aqui na bio dele que mostra muito sobre quem ele é. E provavelmente ele leva isso aqui pra vida dele. E acho que nada mais justo do que trazer aqui no podcast pra dividir com vocês. Na bio dele está assim, ó, traduzindo pro português. Toda manhã você tem 2 escolhas: continuar dormindo com os seus sonhos ou acordar e correr atrás deles. Muito tá na boa. bio de Erling Braut Haaland essa frase sobre ir atrás do que você deseja, né? E ele está indo, classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. Muito bom. Enquanto isso, a gente espera mais 4 anos. É isso aí, Pedrão. Agora o sonho do Hexa ficou para 2030. Tô vendo aqui uma informação. Essa é a primeira vez na história que a Noruega se classifica para as quartas de final de uma Copa. Então, ao mesmo tempo que a gente fez a nossa pior Copa de todas, os caras estão na melhor Copa de todas deles. E, bom, estão aí as informações do dia. Pessoal, vamos pra cima, né? Vida que segue, página virada. Agora torcer aí pra alguma outra seleção que vocês, da preferência de vocês, né? Cada um vai escolhendo aí seus times. Alguns pra Portugal, outros pra, enfim, qualquer outra seleção. Só não pode torcer pra Argentina, hein? Só não pode torcer pra Argentina. Esse é o combinado dos brasileiros. Mas é isso, galera. Segunda-feira encerrada. Que vocês tenham uma ótima semana. Um grande abraço a todos e falou! Esse programa foi produzido por TNS.